Eu vou falar o nome do projeto, fazer a primeira pergunta. O projeto ficou intitulado, nesse momento da pesquisa, Cinema, Internet, Sujeitos Sociais, é o sujeito com o O cortado, então sujeitas sociais, e novas construções de masculinidade. Uma metodologia para artes visuais na formação e na prática pedagógica. Aí a minha primeira pergunta, quais os principais pontos sobre movimentos sociais para se discutir com a população fora da academia? Eu acho que são os pontos que afetam esses movimentos. Isto é, violência, a questão das mulheres, a questão dos direitos sociais, dos direitos humanos, a questão da empregabilidade, as questões que as pessoas sofrem. Se forem crianças, já não é a mesma coisa. Se for criança, me parece que são as questões habitacionais, que são as questões da escola, que são também a violência paterna, materna, ou violência da polícia que assola essas crianças. Ou mesmo, eu acho, a convivência na escola, que está ficando violenta. A minha segunda pergunta era essa, né? E como fazer esse diálogo desses temas em sala com as crianças de 6 a 10 anos? É isso. Eu acho que você tem que sempre que falar do que eles estão sofrendo. Aliás, eu achava melhor até perguntar, ouvir, para depois selecionar o material a ser mostrado, que teria que vir deles, porque eu estou falando aqui, por exemplo, de condições da escola, vai ver que eles não são afetados por isso, vai ver que é um brisolão bacana. Estou falando isso, quer dizer, tem que ser coisas que eles percebam como desconfortáveis, como injustiças, como desigualdades, precariedades. Como um dos temas da pesquisa é cinema, eu pensei em te perguntar como trabalhar o cinema com as crianças, pensando a parte da apreciação e a parte do fazer, que incluiria assistir filmes nacionais, principalmente, e, no caso da nossa pesquisa, filmes que estão na internet. Como é que a senhora vê o papel do professor, o papel do cinema nessa interlocução? Eu acho que o papel do professor é disponibilizar material múltiplo, não dirigido, para as crianças escolherem o que elas querem, porque material de cinema dirigido vai ser o que você quer, mas você não vai ter impacto. Porque o impacto é quando há uma sintonia entre a demanda e a oferta. Então, eu acho que eu primeiro daria uma gama de filmes e disser qual que vocês escolhem. Vamos fazer uma programação aqui, primeiro esse, quer começar por qual, por que você quer esse filme. Aí já está o debate encaminhado. Aí você passa o filme e começa a conversar por que eles escolheram aquele filme. Eu acho que é o mais fácil do que impor um tema que talvez não esteja mobilizando naquele minuto, pelo menos. Porque a educação está se fazendo toda assim, imposição. A gente não sabe exatamente o que eles querem. Ler, ver, ouvir. Tem que ser a partir desse desejo que você vai construir uma metodologia, senão você não chega no aluno jamais. Vem de cima para baixo, né? O que a gente pensa sobre movimentos sociais, e aí buscando a questão que a senhora me falou sobre as mulheres, a gente teria alguns temas que intercalam. Claro, mas assim mesmo você tem que ver que está tocando mais no momento. Porque no momento, por exemplo, que eu vejo nos jornais mais, coisa é denúncia de abuso. Essa força que está aparecendo de denunciar o que é assédio. Ninguém nem consegue definir o que é assédio, porque você está passando na rua, a pessoa diz, o fio, que bonita. Isso chega a ser um assédio? Não é um assédio. Esses limites estão sendo definidos agora. É um bom tema para saber onde começa o eu e onde começa uma invasão ao espaço privado e quando é apenas um elogio. Então isso é muito difícil, porque é usado com raiva para várias denúncias também que às vezes não são tão reais assim, mas 99,99% são reais. Porque as mulheres, eu estava lendo o jornal agora, hoje, sábado, as mulheres funcionárias das plataformas da Petrobras que dormem com o que era parafuso, a chave de parafuso na mão, eu acho que era o instrumento de
concerto de mecânico qualquer, que é para poder dormir, dorme de uniforme e bota. Porque senão vão ser necessariamente assediadas. Estão numa plataforma longe, só elas e os homens. O estado de vulnerabilidade é total. E a cultura leva... Não, é em situações de... É na aula de faculdade, nos colégios caríssimos, é em todo lugar, eu acho. Na condução é o inferno. A gente tem uma tendência a pensar, né, que a violência só está... Na favela, mas não é verdade. Você vê que hoje ganhou o prêmio Faz a Diferença, a Luísa... Aquela Luísa... Não, a Luísa... Aquela modelo que foi... Depois eu te... Esse eu não vi. Que é de uma modelo de alta classe média, que foi violentada pelo marido, Luísa Brunet. Hoje, sábado, ganhou o prêmio Faz a Diferença pelo potencial de denúncia que ela tem, porque exatamente ela é alta classe média, dos abusos que o marido milionário fez nela. Essa classe geralmente prende o grito, prende a denúncia. E ela ganhou o prêmio exatamente porque ela soltou numa área rara disso acontecer. E numa área importante, que é uma área privilegiada, que a gente pensa que não existe. Ela ganhou a mídia, né? Vamos pensar pelo outro lado. Sim. Da favela. Depende. Para ganhar a mídia, a gente tem que... Depende. A morte da Marielle foi para a mídia. Então, quer dizer... Mas ela realmente ganhou a mídia porque tem... Mas você ganhar a mídia, não é você que está ganhando a mídia, é o tema que está ganhando a mídia. Você também. Mas o tema bota em pauta e aí serve para muita gente. Para todo mundo, né? Não sei se para todo mundo, mas para muita gente, sim. Como a gente estava falando assim da rede nacional, a rede municipal de ensino no Rio, muitas escolas são em favelas. O meu CIEP é numa favela, numa comunidade muito grande. E aí eu queria pensar essa coisa, porque também tem aquilo, eu tenho alunos que nunca foram para o cinema. Então como a senhora vê essa coisa do cinema indo para a favela, ou os alunos saindo da favela para ir para o cinema? Como é que você vê o cinema para as pessoas de favela? Eu acho que é o encantamento, né? Porque eles veem filme, sim. Veem filme o dia inteiro na televisão. Então não é uma coisa assim como se fosse uma tribo longínqua. Aí, como é que a imagem está se mexendo? Não é esse grau de impacto. Porque tem muita gente que leva cinema para as tribos remotas. Então é um outro impacto. É o impacto da tecnologia, né? E no caso aqui, eles já têm um costume enorme de ver cinema pela televisão, porque novela também, essas coisas todas são imagem em movimento, com conteúdo, coisa. Mas no caso do filme, é um conteúdo mais dirigido. Então eu acho que eles podem associar o cotidiano deles, pode ser muito bom. E aí, o outro ponto da pesquisa é essa relação do cinema com a internet. Como você vê isso? Até porque a senhora tem netos, né? Meus netos vão ao cinema como se fosse o dia do aniversário. Evento extraordinário, especial. Eles veem todos os filmes na internet, porque tem. Abre Netflix, bota criança, tem tudo. Abre Now, bota Gloob, tem tudo. Então eles têm muito acesso ao cinema, né? Pela internet, que é uma coisa que fica muito perto, muito sem esforço para sair. Eu acho que a minha geração é a última que prefere loucamente ao cinema. O resto é um ritual. Hoje vamos com a mamãe ao cinema. Mas não é mais ir ao cinema como se ia, porque a alternativa é muito forte. Eu vou até te dar um exemplo. Eu tenho uma palavra que eu falo com meus alunos. Você tá meio biruleibe? O que é isso? Exatamente, que é de um comediante. E aí ele fez um vídeo entrevistando a galera. Você é biruleibe do biruleibe? Enfim, eu falo isso com meus alunos. E aí eles foram pesquisar no YouTube. Isso aqui é bom. Um aluno que ele não é alfabetizado ainda. Aí eu pergunto, como é que você fez para pesquisar? Aí ele disse que botou no áudio do YouTube e apareceu a entrevista. Ele disse que viu com a mãe. Assim, o cinema chegou no... Claro. Que eu falei que é... Claro. De outra região. Chega. Algumas coisas que a gente fala na sala, eles podem pesquisar na internet. É. Por isso que eu pensei essa pesquisa. É. Tem que mediar essas coisas. Tem. Porque
porque qualquer coisa que você fale, a criança ouve, ela... Ela vai pesquisar. Outro caso foi uma criança de 6 anos, agora na escola, um menino virou para a menina e falou, vou lhe pegar no sexo. Isso não é uma fala de criança. Não. Ele ouviu de algum adulto. Então são temas que a gente, né? A violência de um menino é uma violência masculina para mas é uma criança. Então a minha ideia de pesquisa é trabalhar esses temas com os meninos e com as meninas. Para a gente encaminhar aqui, queria que a senhora desse uma palavrinha. Eu prometi que não ia chamar de senhora, meu Deus. Que você pudesse dar uma palavrinha sobre a curadoria da UQ desse ano, 2023, que é a Universidade das Quebradas, conceito e prática, literatura, cinema e arte. Palavrinha sobre essa escolha. Olha, a gente está fazendo sempre curadoria, porque tem oficinas à parte de prática e tem muita oficina também na periferia de cinema, quer dizer, isso não falta. O que falta é o exercício mais intelectual. Então a gente está fazendo aproximação com literatura, cinema, etc., pela via da curadoria. Isto é, você olha, critica, escolhe, seleciona, faz com uma construção quase que verbal, que é uma exposição, né? Um quadro, esse quadro junto desse não é a mesma coisa que esse junto desse. Então faz um exercício intelectual por cima da literatura do cinema e da coisa. Então a gente vai estar com o chão temático é o Nordeste, porque a gente estava falando sempre de negritude, e está bem servido, já são 12 anos. E a questão nordestina, ela não é tratada. Você tem agora indígenas, você tem negros, você tem tudo isso, mas você não tem o nordestino como uma questão racial, porque tem preconceitos horríveis contra nordestino, é uma cultura minimizada, é uma cultura que não é ouvida como uma cultura alta. E então a cultura negra e a cultura indígena já está num patamar legal de visibilidade. Essa cultura nordestina, não. É uma cultura secundária. Aí eu adoro o Nordeste, acho que é uma fonte absurda de cultural. É o Brasil, porque mistura negro, índio, aquilo o nordestino é uma mistura de índio com negro. Então ela tem uma força absurda. E aí a gente está, então, pensando a força cultural do Nordeste, que é o lugar da mistura. E o lugar do berço da nossa cultura. Ela é muito antiga, ela vem das invasões com culturas medievais, árabe, tinha muito no Nordeste, judeus, tudo isso é muito no Nordeste que vem, holandês. E vem uma cultura que também traduz medieval e etc. Então você repara que é uma coisa muito forte, muito de longe que vem. E aí, e muito múltipla, né? Muito misturada, muito viva. Então a gente pegou esse chão, está dando aula sobre o Nordeste, no segundo a gente vai escolher. Vai ter uma oficina de escrita, mas não é esse o resultado. Vai ter uma oficina de cinema, que não é esse o resultado. Não vai ter uma oficina de artes, porque artes é muito específico. Você tem que ter lugar, tem que ter ateliê, você tem que ter tintas incríveis. Não dá. Aí tem que ser só isso, porque ela é muito, muito custosa. Enquanto que uma câmera, você arranja uma câmera emprestada e dá um curso. Então, vai ter essas duas oficinas e vai ter avaliação crítica de literatura, que vai resultar numa feira literária, um sarauzão, escolhido a dedo. Vai ter uma exposição de artes também, escolhido pelos alunos em cima de um exercício em algum tema. E vai ter o cinema, que vai também ser em cima do cinema nordestino, que tem desde o século XIX. O cinema nordestino é fortíssimo. E agora, na atualidade, com o cinema pernambucano, que é o cinema de vanguarda. Vou olhar para lá? Não é por causa do... Cinema nordestino, que é um cinema muito antigo, né, no Nordeste, é uma arte muito desenvolvida.
você tinha no século XIX, depois você tem as imigrações estrangeiras lá, migração holandesa, é um dos primeiros lugares coloniais fortes, ricos. Então você tem essa cultura muito acirrada. Você vê que na música, de repente, depois do tropicalismo, quem é que, pum, subiu o Mangue Beat, que era uma mistura de forró nordestino com beat rock and roll e etc., quer dizer, com beat digital. Então você vê essas modernidades, essas vanguardas lá agora. O cinema está todo nordestino, está todo pernambucano, Lírio, Guel, tudo isso é na frente, né? E muitos mais, né? Quem tem mais? Tem milhares, esqueci. Mas então você tem um cinema novo que é nordestino. Então a gente vai fazer aulas sobre esse cinema nordestino e fazer uma curadoria e fazer uma mostra de cinema. Então o resultado são as mostras. E quem quiser treinar faz as oficinas, quem não quiser também não faz. Então é esse o projeto da UQ, Minha Paixão. Muito bom, a gente vai entrar com a oficina aí também, que a gente está montando, né? Para discutir até as masculinidades. E aí, por fim, a última pergunta, olha essa que eu preparei, hein? Quem é Heloísa Buarque de Holanda e por que ela topou supervisionar essa pesquisa? Ela é uma pessoa muito curiosa, sinceramente, e que não fica cansada. Então parece que eu tenho tempo para tudo. Eu não tenho, mas dá. Dá, vocês pichando, dá. Então cabe tudo que eu acho interessante assim que vai acontecer, que vai mudar alguma coisa, eu me ligo, como essa pesquisa, eu me liguei. Eu só tenho você de orientando, não tem mais ninguém. Porque eu queria ver onde é que isso ia dar. Um assunto masculinidade, eu acho que está atrasado, ele tem que chegar agora, é agora ou nunca mais. E segundo, a ideia de usar o cinema como instrumento para crianças é muito bom, porque a pedagogia dessa faixa de idade, ela está muito ainda, né, para trás. Ela tem pouca internet, ela tem quase nada de cinema, ela tem gramática, ela tem umas coisas que elas não entendem o que elas estão fazendo ali. Então você trazer um elemento novo para discutir o que eu quero, que é que discussão de masculinidade, eu achei maravilhoso e corri atrás de você. Estou aqui, gravando. Muito bom, gravamos e a ideia depois era fazer o convite para você ir gravar na favela, mas a gente vai chegar nesse momento também quando... Não, eu acho que você pode botar, porque aí eu faço de etarismo. Convida. Vamos convidar para... Convida. Seria uma oportunidade, né? Convida agora. Vamos gravar na favela com a gente, Heloísa? Olha, eu adoraria, mas eu só consigo gravar em favela plana, porque a prefeitura maltrata os idosos das favelas. É impossível você ser velho e morar na favela. É possível porque a carência é total, né? A desigualdade é absurda. Então as pessoas se submetem, os idosos se submetem a morar num lugar que os paralisam. Porque você descer e subir aquilo, você, quando passa dos 80, você não tem mais perna. E eu tenho 84, vou recusar seu convite. Com este brado irritado com a locomoção dos idosos nessa cidade do Rio de Janeiro. Porque a prefeitura maltrata os idosos das favelas. É impossível você ser velho e morar na favela. É possível porque a carência é total, né? A desigualdade é absurda. Então as pessoas se submetem, os idosos se submetem a morar num lugar que os paralisam. Porque você descer e subir aquilo, você, quando passa dos 80, você não tem mais perna. E eu tenho 84, vou recusar seu convite. Com este brado irritado com a locomoção dos idosos nessa cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Velo. Pronto. Muito bom. Valeu. Valeu demais, né? Vou fechar aqui. Que bom, querido. Muito bom.